Agora, turminha, nossa correção de história. Então, vamos lá. História nas páginas 10 a 15. Então, a questão número 1 da página de história era uma questão individual. Já a questão número 2, nós tínhamos que escrever, identificar, pensar na nossa sala de aula e todas as tecnologias que estão presentes lá na nossa sala, para que todos nós possamos, todos nós consigamos aprender coisas novas. Então, nós poderíamos colocar lápis, borracha, livros, cadernos, lousa, textos escritos, cadeiras, lâmpada, tudo é tecnologia. Mas e aí? Sobre quais saberes e conhecimentos seriam necessários ou são necessários para produzir as tecnologias que nós identificamos? Bom, para isso, o conhecimento, as pessoas que inventam, elas precisam conhecer os materiais, a forma que elas vão manipular esses materiais, que forma elas vão produzir, né? De que jeito elas vão produzir, como saberes necessários para a produção dessas tecnologias que nós descrevemos. Por exemplo, o caderno. O homem tem que imaginar que o caderno vai ser feito para quê? Para os alunos, para as crianças, para as pessoas utilizarem a escrita. Então, ele imaginou que o caderno tinha que ser com folhas. E essas folhas, elas viriam da onde? Da madeira, que é a celulose que faz as folhas. E esse caderno, ele tinha que ter linhas, ele foi criando. O caderno, ele tinha que ter uma capa dura. A princípio, não. Ele não tinha capa dura. Mas depois o homem imaginou que o caderno, para durar mais, tinha que ter a capa dura. Tinha que usar cola, outros arame. Então, olha só, ele teve que pensar como que a criança ia manipular o caderno para ele utilizar os instrumentos que ele utilizou para fazer o caderno, né? A lousa, antigamente, a maioria das escolas tem lousa com giz, né? A professora escreve de giz. A nossa lousa não. A nossa lousa é branquinha, a escreve com caneta, não suja as mãos. Então, o homem, ele foi, e a cada vez mais, ele vai descobrindo novas maneiras para auxiliar, para desenvolver, para ficar mais fácil no dia a dia. Então, os livros. Hoje em dia a gente tem os livros, né? O homem inventou o livro, mas tem vários livros que a gente consegue ler utilizando o quê? O celular, né? Então, cada vez mais as coisas vão se modificando. Então, o homem criou os drones e satélite, a energia alternativa, ele inventou a utilização, como reutilizar a água, o sistema de purificação. Então, nós tínhamos que escrever aqui nessa questão número 1, de que maneira essas tecnologias que o homem inventou vão impactar na preservação do meio ambiente. Então, nós vamos ver que essas novas tecnologias, elas vão vir de maneira positiva com o tratamento para o meio ambiente, né? Então, eles vão utilizar para a preservação da natureza, para o desenvolvimento de novas fontes e de energias sustentáveis. O homem, como que ele vai fazer para purificar a água? Para reutilizar a água que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, tudo isso, cada vez mais o homem está pensando para o desenvolvimento, para a melhoria do nosso dia a dia. Então, cada vez mais a gente vai ver mais e mais coisas novas que o homem vai inventar. Então, o que é a tecnologia? A tecnologia é toda a criação humana que vai o quê? Facilitar as atividades do cotidiano. Então, a tecnologia foi feita pelo homem, ela é criada pelo homem para facilitar tudo que a gente faz no nosso dia a dia.
E aí, comparando tudo que o homem já criou desde lá do início, nós temos aí na atividade número 2 várias coisas que o homem inventou, que são muito importantes para a sociedade. Só que nós tínhamos que marcar um X somente no que o homem inventou e que fez parte lá do comecinho do passado. Então, nós tínhamos que marcar X no fogo, na escrita, na roda e nas ferramentas, porque o videogame foi inventado há pouco tempo. Lá na época, quando o homem descobriu o fogo, quando ele começou a dominar o fogo, não tinha videogame, né? A escrita, o homem naquela época, ele não escrevia como nós escrevemos. Eles desenhavam nas cavernas, né? Mas era a forma deles escreverem. Então, olha só como tudo isso foi se modificando com o tempo. Depois, o Massaro e o Zeca começaram a ver a importância de alguns inventos para a vida dos seres humanos. O fogo, a utilização das ferramentas, a roda, esses foram os inventos. E quais foram as importâncias desses instrumentos, desses inventos? Então, nós tínhamos que relacionar. Então, a mais importante das criações humanas é a roda. Ajudava os homens a se aquecer, o fogo, permitiu o desenvolvimento da metalurgia, o fogo, auxiliava na produção de pequenas peças de arte, a pedra, ajudava a proteger os homens dos animais, o fogo, ajudou a surgirem diferentes tipos de meios de transporte. A pedra? Não. A roda ajudou a surgirem diferentes tipos de meios de transporte. A roda. Só que tem gente que fala que a roda começou através de uma pedra. Será que foi? Dizem que a roda no começo era quadrada, né? Será? Olha só, hein? O seu uso foi importante para o desenvolvimento de muitos outros objetos. Então, foi a pedra e também a roda. Então, a partir de pedra, muitos instrumentos foram feitos. E também a roda. E servia para caçar animais? A pedra, porque eles fizeram o quê? Os instrumentos. Opa, vamos voltar um. Vamos passar um. E aí, desde muito antigamente, o homem utilizou diferentes saberes para o trabalho e também para a invenção de novas tecnologias. Então, aqui embaixo nós temos várias profissões e várias tecnologias que o homem inventou. Nós tínhamos que circular somente aquelas nas quais a matemática e as ciências naturais estão presentes. Então, o engenheiro, que faz cálculos, a bússola que o homem criou, o construtor, o computador e o agricultor. O escritor, ele faz uso de letras, de palavras, né, de escrita. E o faxineiro, não. E aí, a Marina compreendeu que a escrita faz parte da nossa tecnologia, que ela foi inventada pelos seres humanos. E aí, ela conversando com a dona Beatriz, a mãe do Zeca, ela resolveu fazer algumas perguntinhas. E ela perguntou assim: por que a escrita é considerada uma tecnologia? Bom, a escrita ela é considerada uma tecnologia porque ela foi inventada pelo ser humano como uma ferramenta. Olha só, vamos arrumar aqui, ó, que auxilia, vamos riscar aqui, ó. Aqui não tem esse R e não tem esse IA, tá? Que auxilia na vida cotidiana por meio da comunicação. E na sua opinião, a escrita sofre constantes mudanças? Aqui é uma questão individual. Eu vou apagar aqui, lembrando que você tem que arrumar, tá? Que aqui tá errado. Então, na sua opinião, a escrita sofre constantes mudanças?
Bom, a escrita sofre mudanças. Ela sofreu mudanças, né? Lembra lá no passado, o homem só desenhava e aí ele começou a escrever? Hoje em dia nós podemos também o quê? Ver a escrita de modo diferente. Antes era só de forma formal, hoje em dia não. As pessoas criaram novas palavras, escrevem gírias, né? Abreviam as palavras. Então, conforme a sociedade vai mudando, as mudanças na escrita também vão aparecendo. Na letrinha C, você tinha que escrever algumas atividades, alguns trabalhos atuais em que a escrita é utilizada. Então, nós poderíamos colocar que o professor, né, ele utiliza a escrita para auxiliar os alunos a lerem e a escreverem. O médico, para quê? Para fazer as receitas. Tem médico que escreve alguns livros, o escritor que escreve, e aí vai. Na questão número 6, o Zeca achou interessante algumas informações que conheceu durante o passeio. Então, nós vamos ler algumas frases aqui e aí vamos ajudar o Zeca a descobrir se elas são verdadeiras ou falsas. As primeiras tecnologias foram criadas para proteção e sobrevivência dos seres humanos? Verdadeiro. A roda foi inventada? A roda foi uma invenção que surgiu antes do domínio do fogo? As tecnologias têm o objetivo de facilitar a vida dos seres humanos? As ferramentas de ferro eram obtidas por meio da metalurgia? Atualmente, as tecnologias surgem por meio da observação e do método de tentativa e erro. As pessoas vão observando e vão tentando e vão acertando, tentando e errando, tentando, acertando. É assim? E a matemática e as ciências naturais foram os primeiros campos da ciência a colaborar para o avanço da tecnologia? Sim. Então, sim, nós voltamos. Nossa aula de hoje ainda não acabou. E eu encontro você já já.